Olá, amigos do canal Maringá Esportes. Fim da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2025. Última rodada, o Maringá perde para o Operário de 3-1 lá no estádio Germano Krieger. E o sentimento de frustração do torcedor maringaense em mais um jogo, sendo derrotado, Vitão. Perdemos. E nosso adversário nas quartas de final é o Coritiba. Então, se você chegou agora, não viu nada, quer saber como é que foi esse jogo, quer saber a nossa opinião sobre o time do Maringá, no geral e no jogo de hoje também, fica aqui com a gente. É isso, Pozão, falou muito bem. Por mais que o Maringá tenha classificado, e isso há algum tempo atrás, alguns anos atrás, seria já muita coisa, seria motivo de comemoração, a gente não tira esse peso que ainda tem essa classificação para o mata-mata do Paranaense, só que também a gente pode, hoje em dia, cobiçar algo a mais, né, Pozão? Então, o sentimento do torcedor hoje é de frustração, de novo, né? Essa palavra que acompanhou o torcedor maringaense há tantos dias nesses primeiros meses de 2025, por devido não só o jogo de hoje, cara, por devido a muitos outros motivos. Então, caso o jogo de hoje fosse um ponto fora da curva, a gente poderia sair até com um sorriso no rosto. E eu vou te falar, é o que eu tava falando agora há pouco, aqui pro pessoal da live. O jogo de hoje, se for analisar, era o Operário, um time de segunda divisão, um time mais forte, numa melhor fase que o Maringá. A gente perdeu do Operário, é um resultado normal. Mas aí eu vou colocar 2 pontos aqui. Primeiro, o torcedor não tá frustrado só pelo jogo de hoje. E segundo, parte da frustração é porque o Maringá jogou melhor do que o Operário e mesmo assim perdeu. Então deu a impressão que o torcedor falou que o Operário nem fez força e ganhou do Maringá. Foram muito mais, como gosta de falar o Jorge Castilho, muito mais cirúrgicos do que o time do Maringá. Então, são esses 2 fatores que tornam essa derrota mais azeda do que o normal, cara. Olha, já que a gente tem um chat aqui acompanhando com a gente o pós-jogo, eu vou até pegar um comentário, Pozão, que eu gostei muito, que eu vou começar o pós-jogo com ele, falando dele. O Alexandre falou aqui que o Maringá não conseguiu uma identidade dentro do campeonato, e é muito por isso. O Maringá no passado criou essa identidade, uma identidade um pouco ofensiva, uma identidade que levou até a final, uma identidade que fez ganhar do Coritiba, um time guerreiro, e não que o de hoje não seja, mas um time que foi pra cima, que conseguiu construir um sentimento dentro desse campeonato. Coisa que nesse ano, cara, foi muito a par da situação. Foi muito branco, cara. Não foi cinza o campeonato do Maringá. Foi aquele campeonato mediano, medíocre, cara. A palavra medíocre é a coisa que não sai do mediano, não sai do médio. E o Maringá foi isso, não foi nem bom nem ruim, como outros times piores, né? A gente comentou no pós-jogo passado sobre todas as falas da diretoria, sobre todas as falas da torcida, sobre todas as falas do Jorge Castilho, e que deveria, sim, ter um certo perdão de ambos os lados. E a gente tá aqui também para entender esse lado, que a gente não vai colocar tudo nas costas da diretoria, a gente não vai colocar tudo nas costas do Jorge Castilho. Só que, cara, é um ensinamento, sabe? Esse campeonato foi um ensinamento pra gente começar a aplicar aquela frase que o diretor de futebol do Maringá gosta tanto de falar. Mas não, é aplicar não só no jogo, aplicar no campeonato inteiro, cara. Que é entrar pequeno pra sair grande. Então não adianta a gente encher tanta bola, cara. Não adianta a gente tentar já andar com passos tão largos, sabendo a dificuldade que é. Sabendo os adversários que a gente tem, sabendo o tanto que a gente tem que lutar pra chegar em uma possível final, por exemplo. Exato, mas sem dúvidas, então, sem dúvidas mesmo. O futebol do Maringá tá muito abaixo. Independente de qualquer expectativa, o futebol do Maringá tá muito abaixo do que foi no passado, do que foi no Paranaense no passado, do que foi na Série D do ano passado. As peças não mudaram muito, pelo contrário, chegaram peças novas e esse futebol não foi desenvolvido. Então, no geral, o que a gente tira de lição dessa primeira fase do Paranaense é isso, a gente, não entrar no sapato alto, não entrar achando que a gente vai ganhar pelo que a gente já fez, mas pelo que a gente tem que apresentar ainda. Tem uma temporada inteira pela frente de jogos decisivos e o Maringá oscilou, não deu cara ao time, como o próprio Alexandre falou aí, não deu identidade ao time do Maringá. Ano passado a gente ia pro Lee Davids já esperando um estilo de jogo do Maringá. Hoje a gente assiste um jogo do Maringá, a gente não sabe o que tem por vir. Então, a gente viu o jogo contra o Paraná, que foi um jogo horrível, que não aconteceu nada. A gente viu o jogo contra o Rio Branco, que foi um jogo bom. Aí hoje a gente veio pra jogar contra o Operário. A gente fez um jogo bom, mas a gente perdeu. Então, o torcedor não sabe mais o que esperar do próprio time. Isso é muito, muito frustrante. E
pro confronto com o Coritiba é esse o sentimento. Pô, a gente ganhou do Coritiba no passado, beleza. Tem como a gente ganhar deles? Tá, tem. Mas com esse futebol, com o futebol apresentado ao longo desse Campeonato Paranaense, que a gente perdeu até do Sub-20 do Coritiba, será que tem como mesmo? Então, fica mais distante o sonho do torcedor maringaense. Foi até a pergunta que você fez pro Jorge Castilho, né, Vitão? A gente tem essa oportunidade de perguntar. Eu não sei se eles vão colocar a minha pergunta lá no pós-jogo ou não, mas eu falei, cara, o torcedor tá frustrado, o torcedor tá baixo, o torcedor não tá mais otimista. Então, por favor, manda uma mensagem pra esse torcedor. Então, eu quero ouvir do Jorge Castilho... Somos nós, no caso. Exatamente. E grande parte da torcida. Eu quero ouvir do Castilho o que ele tem pra falar pra gente. Não como foi o jogo de hoje, mas como tá o Maringá, cara. Porque ele é uma das pessoas mais importantes ali dentro que a torcida tem que respeitar, cara. E até isso ele tá perdendo um pouco com o torcedor. Até esse respeito que a gente tinha por ele. E ele é uma pessoa sensacional, velho. Sério, o Jorge Castilho é um bom treinador. O Jorge Castilho é um ótimo treinador. Só que, sabe, foi tantas picuinhas, tantas coisas foi criando em um mês e meio. Que olha a situação que tá o time, olha a situação que tá a torcida, olha a situação que tá a diretoria. Cara, é bizarro. Assim, a gente saiu de um mundo utópico tão perfeito do último ano. Todo mundo tava feliz. Cara, a torcida abraçou o time. Isso que não acontecia há tanto tempo. Em tão pouco tempo a gente conseguiu jogar fora. Cara, o Maringá podia perder todos os jogos. Que, claro, a torcida ia cobrar, tudo mais. Só que não faz o que a gente fez no começo do ano. Não faz o que a diretoria fez no começo do ano, sabe? Mas, enfim. E assim, se a gente cobra hoje, se a gente cobra resultado, se a gente não tá feliz com a sexta colocação, não é nossa, vocês estão se achando muito, vocês estão esperando muito. Gente, a gente esperou pelo que a gente viu no ano passado, a gente esperou pelo que a gente viu dos outros times desse Campeonato Paranaense, a gente achou realmente que dava pro Maringá com o que a gente viu no passado, e a própria diretoria estabelecendo objetivos do Campeonato Paranaense na Copa do Brasil e na Série C. Então, ô, Pozão, e assim, cara, tá em sexto não ia ser, não é nem tão ruim, cara. Claro, a gente podia chegar em lugares maiores, só que é o que a gente tá falando aqui, é como aconteceu. O time não tem uma cara. Então, hoje, o time mostra que pode ganhar do Londrina fora, mas também mostra que pode perder do Cianorte em casa. O time mostra que pode colocar 4-0 no Rio Branco da vida, mas mostra que morre empatado com o Paraná. Então. Então, sabe, a gente fica a par. E assim, agora vamos focar só um pouquinho mais nesse jogo de hoje? Com certeza, vale a pena. O Maringá jogou melhor, sim. No jogo de hoje, o Jorge Castilho pode falar que jogou melhor que o outro time. Pode falar. Contra o Paraná ele falou que jogou melhor, jogou um pouquinho só melhor, mas o jogo foi horrível. Mas contra o Cascavel ele também falou? Não vale. Mas hoje, se ele quiser, ele pode falar. Porque o Maringá foi melhor, as estatísticas estão aí pra mostrar isso. Exatamente. O futebol não é só número. O futebol é jogo jogado e o jogo jogado do Maringá foi bem mais bonito que o do Operário. O Operário teve 3 chances de chute ao gol. Fez as 3. De resto, o Maringá que foi, cara. No primeiro tempo, o Maringá tava com 9 finalizações e o Operário tava com 2. Foi os 2 gols. Sim. Então, assim, é questão de futebol, cara. Às vezes o esporte tem dessas, mas daí eu boto a culpa na tal da sorte, no tal do esporte. Não é só sorte. Até certo ponto. Até certo ponto que o Max Miller não faz o que fez no jogo de hoje, cara. Infelizmente, jogo péssimo do Max Miller. Falhou no primeiro gol, falhou no segundo gol. O terceiro eu nem vi direito. O terceiro. A transmissão cortou, não dá nem pra ver, cara. E assim, o Max Miller falhou. Eu não sei o que tava acontecendo com ele hoje, porque ele era um ótimo zagueiro na temporada passada, só que nessa temporada ele tá muito aquém. Ele já tentou entregar gol contra o Londrina, já tentou entregar gol contra o Cascavel. Cara, ele tá muito aquém nesse campeonato. E eu não sei por que isso tá acontecendo, cara. Max Miller, com todo respeito, irmão. Assim, eu sempre gosto de reiterar o respeito que a gente tem pelos jogadores, sim, porque a gente tá falando dessa partida de hoje só. E falando do profissional. Exatamente, só do profissional, não com pessoa, cara. Com pessoa eu nunca vou te xingar, nunca vou te criticar, jamais. Cara, só que como jogador hoje, irmão, o que aconteceu? Você tava errando tudo. Tudo. Passe de zagueiro pra zagueiro não tava acertando. Não, tava nítido que ele tava sem confiança nenhuma. A bola vinha pra ele, parecia que a bola tava queimando no pé dele, não conseguia dominar a bola direito. Isso é nítido do jogador que tá passando por uma fase ruim, assim como o Maranhão também, que entrou hoje também, não fez nada. Enfim, vamos passar pelos jogadores no jogo de hoje, que eu acho que vale a pena, Vitão. Só ressaltar aí a estreia do Cauã Tavares. Ótimo zagueiro, cara. O Cauã, ótimo zagueiro. 20 anos, moleque, só que com muita personalidade, cara. Assim, eu não sei como vai ser os próximos jogos, só que nesse ele já mostrou que tem muita qualidade. Sim, então... Saiu machucado, se eu não me engano. Espero que não seja nada demais. Cauã Tavares, o Vilar não fez nem muita coisa, nem nada, beleza, não comprometeu. O meio campo do Maringá ali com o Rodrigo Léo Sarais e a Vitor já conhecido. Mas antes... tá. Pode. E aí... Começa com o João Félix em uma ala. João Félix na ala. Cara, o João Félix também não tava muito bem.
Provavelmente o Robertinho tem essa característica de ir mais pelo fundo, porque o Robertinho é um ala, porque o Robertinho é um atacante. O João Félix é um zagueiro que estava improvisado ali de ala. Então, pra ele não ia tentar afundar, ele não ia tentar ir pra cima. Então, a função dele era cruzamento. Era fazer esses lançamentos, tentar botar essa bola na área. Só que ele errou todos. Eu vou te falar, ficou nítido nesse jogo como esse esquema do Maringá ele é bom em alguns sentidos e é ruim em outros. Então, se a gente joga, por exemplo, hoje a gente teve um jogador de defesa atuando como ala e um jogador de ataque atuando como ala. O Robertinho, se você quiser considerar, ele falhou no primeiro gol também, tomou o drible. E não é a característica defensiva dele. Então, ficou exposto aí a fragilidade do Robertinho como defensivo. E o João Félix ficou nítido ao longo do jogo inteiro a deficiência ofensiva dele. Então, é bem desequilibrado isso. Exatamente. Daí o ataque é o Robertinho, que não fez uma partida tão glamourosa, mas também, cara, não é aquela famosa Perdeu um gol, né? Perdeu um gol. Um gol na cara, com a perna boa dele. Poderia ter mudado o jogo. Poderia ter mudado o jogo, só que daí, Pozão, o time inteiro perdeu gol durante o jogo. Sim. E daí no ataque, o Júlio Rodrigues, também não vou perder muito tempo falando do Júlio, ele não tá legal. Só que eu já falei isso, pra mim ele potencializa um pouco o Moraes, porque o Maranhão tá muito pior. Sim. E o Moraes é a estrela do campeonato, cara. Dá uma dó, assim, ver o Moraes tão em alto e o time tão em baixa. Sim. Porque o Moraes, cara, ano passado ele falou pra gente, falou, cara, 2025 vai ser o meu ano, 2025 eu vou pra cima, eu vou fazer tudo que eu posso. E ele tá mostrando que valeu a pena. Valeu a pena, sim, poderia ter sido decisivo hoje, caso tivesse um resultado positivo pro Maringá. Deu uma esperança pra gente com aquele gol no primeiro tempo. Teve chance de cabeça, infelizmente faltou acertar a cabeçada um pouco mais pro canto. Mas mostrou que gerou chance de perigo, o que não estava acontecendo sem o Moraes ali no ataque. Sempre correndo, cara, sempre incomodando o zagueiro. A bola podia estar certo que era pro goleiro, ele ia correr atrás dela. Então, assim, o Moraes é uma grata surpresa dessa temporada. E falar de substituições. Pra mim e pra você, eu acredito, substituições acertadas do Jorge Castilho. Super acertadas. Super. Não tinha o que fazer, gente. Era botar o time no ataque, porque perder de 1-0 e perder de 3-0. Ele colocou full ataque nisso. Exatamente. Colocou só jogadores de ataque, se for ver. Aliás, só o Lucas Bonifácio, que não é tanto de ataque. Mas ele pode ser ofensivo, Bruno Cheron, Fernando, o Hugo e o Maranhão, além do Lucas Bonifácio. Vamos falar só das caras novas, então, Pauzão? Então, olha, o Fernando, eles falam que ele é uma joia do Cruzeiro. Quase fez o gol. Quase fez o gol. Cara, ele pode ter muito a mostrar, então eu dou uma nota meio que 5 ali pra ele, porque errou muita coisa também. O juiz também deu uma falta que ele fez que não foi falta, ia sair na cara do gol. Então mostra que ele pode ser um Maranhão 2.0 mais jovem ali. Então o Fernando é um bom jogador, dá pra esperar bastante coisa dele sim. Pena que vai ficar pouco tempo a princípio. E o nosso japonês, o Hugo, cara, ele é bom, ele é muito bom. Ele é um bom, eu não sei se ainda é pra ser titular, só que, cara, pra entrar no lugar de Robertinho, pra entrar no lugar do Negueba, ele faz muita fumaça. Foi sempre pra cima, sempre com a cabeça erguida, indo no 1 contra 1. Então, assim, boas substituições, boas alterações do técnico Jorge Castilho. Só que, cara, é isso, gente. O grande problema do jogo de hoje é que se ficasse 2-1, a gente ia pegar o Curitiba e depois o Operário, caso passasse por algum milagre do Curitiba. Como surgiu o terceiro gol no final, o Operário vai para primeiro e agora, se a gente passar de novo pelo milagre do Curitiba, a gente pega o Atlético Paranaense. Ou seja, o Maringá se complicou por si mesmo no campeonato. Ficou na chave mais difícil aí, por ter tomado esse gol no finalzinho. Esse gol mudou tudo, gente. Esse gol mudou tudo. Porque o Curitiba a gente ganhou ano passado, podia sonhar, cara. A gente pode sonhar. Dava pra sonhar muito. O Maringá pode fazer uma boa partida em casa e segurar o resultado lá em Curitiba. Só que agora, com esse gol nos 53 minutos, irmão. E aí tem a caminho na chave do Atlético Paranaense, a gente passa do Curitiba, vem o Atlético querendo nós depois. Assim, dá por um... Nossa, se a gente quiser ser campeão, não tem que escolher adversário e não sei o quê. Esse discurso aí... Mas, pô, depois de tudo que a gente viu, irmão, só queria que fosse os mais fáceis possíveis, velho. E não tá sendo o que... E com todo respeito a quem fala esse discurso de quem quer ser campeão não escolhe adversário, cara, eu escolho adversário sim. Eu quero o caminho mais fácil pra final. Então, se na outra chave tivesse Londrina e Atlético Paranaense, que se matem na outra chave, sobra só um para nós no final. Exatamente. Porque agora, assim, o Londrina pegou a chave mais fácil do outro lado e se o favoritismo confirmar, claro, tirando o Maringá, a gente pega o Curitiba, depois o Atlético Paranaense e depois Londrina. Então, assim, é um caminho de pedras. O Operário, né? Do outro lado. O Operário. É um caminho de pedras
Só que a gente vai torcer sempre, a gente vai vir todo jogo aqui sempre, com a cabeça erguida, torcendo o máximo que a gente pode. E esperar que a gente possa fazer... Cara, possa ter um estalo. Exato. Pra resumir... Porque o jogo já é semana que vem, Pauzão. Já é semana que vem. Pra resumir, o Alexandre resumiu bem. Time sem identidade. Torcedor sem saber o que esperar. Torcedor muito pessimista. O que começou com otimismo virou um pessimismo, e assim, resultado de uma frustração absurda do torcedor maringaense. Essa primeira fase do Campeonato Paranaense define bem demais o sentimento, cara. E eu sinto muito mesmo que isso teve efeito na identidade que a torcida sente com o clube. Sim. Porque muitas pessoas já pararam de ir no estádio, muitas pessoas já ficaram desanimadas. A gente vê falas, cara, de pessoa, de torcedor muito pessimista com o nosso futuro. E eu espero que o Maringá possa reverter toda essa situação, porque o que a gente importa, Pozão, a gente fica feliz. A gente queria ganhar o Paranaense, ia ser inédito, só que a gente tem um campeonato muito mais importante pela frente. O Maringá já mostrou que pode fazer uma reformulação completa no elenco no ano passado, do Paranaense para o Campeonato Brasileiro. Não tô falando que isso tem que acontecer, mas uma reformulação mental, isso sim tem que acontecer, Pozão. E olha, eu espero que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores não tirem o direito do torcedor de estar sentindo isso, de estar irritado, de estar possesso, de até pedir cabeça deles, porque faz parte do torcedor. São figuras públicas, não tem que achar que, tá criando crise, não sei o quê. Cara, o torcedor tá no direito dele, tava esperando muito mais e o time não entregou isso, então faz parte. Aprendam a lidar com isso, já que não tá jogando bem, aprendam a lidar com isso. Porque do mesmo jeito que é a gente que lota estádio, que é a gente que faz propaganda, que é a gente que elogia, que é a gente que vai em outra cidade torcer, aí é a parte boa do torcedor. Só que a gente também tem que ter a parte ruim, né, cara? Se a gente vai mal, a gente vai criticar. É uma faca de dois gumes, né, exatamente. É um time de futebol. Exato. É o futebol, é o esporte. Tá longo aí? Vitão, vamos encerrar? Vamos. Então, Agradecer. Singular Marcas e Patentes, Pozão. Se você quiser patentear o seu produto ou registrar os seus serviços, vá com quem faz isso há mais de 20 anos em mercado internacional ou nacional, protegendo os seus sonhos. Singular Marcas e Patentes, Pozão. E também Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da descanção, com a melhor qualidade, os melhores produtos, melhor atendimento. Agradecer o pessoal lá da Ótica Leonel. Mandar um grande abraço. Galera, comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo, o que você achou da primeira fase do Maringá, o que você acha que dá pra esperar aí do restante do Campeonato Paranaense. Fala o seu sentimento, conta pra gente que a gente vai ler e responder os comentários. Um abraço, até mais. Vamos pegar aí o Coritiba, vamos pra cima.